Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a América. A gente vai começar esse conteúdo, né, que traz várias vertentes. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a América no sentido da regionalização, ok? Tem várias formas de analisar a América. E hoje vamos iniciar pela regionalização. A regionalização, o que é isso, né? Bom, regionalização é um método geográfico de você analisar aspectos específicos, ok? Então, pronto. A regionalização da América, ela se dá por quê? Porque a América está localizada num planeta, ok? O planeta tem várias regiões diferentes. Essas regiões, a gente separa elas por terem características específicas, por serem próximas, certo? Então, por exemplo, geralmente a gente, no planeta Terra, separa, regionaliza, faz esse processo de regionalização pelos continentes, ok? E a América é um continente, né? Então, vamos iniciar essa análise. Bom, primeiramente, né, a gente já entendeu que a América é um continente, que existem outros continentes, né, que separam e tal. E ela também é separada pelos oceanos. Isso ajuda muito nesse entendimento, certo? Ela é um continente que está entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, ok? Então, a gente vai ter vai se identificar com vários aspectos por estarmos inseridos nesse continente, entendeu? Então, o Brasil, ele fica na América. Mas aí a gente tem que entender que a América ela é dividida em três regiões, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. O Brasil fica na América do Sul, certo? E aí, um ponto específico que a gente tem que perceber é que a América é um continente ocidental. O que é ocidental? Existe o Oriente e o Ocidente. Quando a gente pega o mapa mundi, o Ocidente ele fica do meridiano de Greenwich para o oeste. E o Oriente fica do meridiano de Greenwich, certo? O meio do mapa, até a outra ponta para o leste, ok? Então, como a América ela fica do meridiano para oeste, a gente vive num continente ocidental, certo? Essas características elas sofrem várias influências decorrentes de culturas, de influências dos nossos colonos, né? Então, o que é que a gente precisa entender? Que a configuração de região físico-geográfica da América, ela se dá em três. Hemisfério norte, em cima, que vai ser Estados Unidos, Canadá e México. América Central, que são vários países pequenininhos, certo? E América do Sul, que é essa parte de baixo aqui, onde a gente está inserido, né? O Brasil está inserido. E aí, a gente tem uma influência muito grande de alguns colonos, né, que vieram para cá. Então, como se deu? Geralmente falam descobrimento da América, né? Então, a América ela não foi descoberta porque aqui já haviam os povos nativos, que eram os indígenas, certo? Então, com as grandes navegações, as grandes expedições marítimas, saíram, né? Alguns ingleses saíram por questão de perseguições religiosas. O catolicismo estava perseguindo alguns
religiosos, e aí esses religiosos vieram, né, migraram para cá. E aí eles começaram a colonizar a América. E aí teve muita batalha, tanto com indígenas, quanto também com os próprios colonos, né, os próprios ingleses que queriam também vir para cá e dominar aqui de outro sentido. Enfim, esse país, esse continente, ele foi sendo habitado aos poucos pelos colonizadores, ok? Porque ele já era habitado pelos nativos, que eram os indígenas. E aí, aos poucos, alguns países, né, eles foram mandando algumas tropas para virem conquistar as terras aqui na América, certo? A gente tem dois tipos de influências no continente. Então, na América do Norte, mais precisamente Estados Unidos e Canadá, eles têm uma influência, né? Eles têm uma questão histórica, cultural, que a gente chama de anglo-saxônica, certo? E aí, diferentemente deles, a partir do México para baixo, nós temos uma influência latina. Então, essas influências vão estar diretamente ligadas à língua, né? O idioma que a gente fala, a origem do idioma que a gente fala. Então, geralmente é a América do México para baixo, né? Que a gente chama de América Latina. Nós temos o espanhol como a língua mais falada, né? Então, dentro desses tipos de regionalização, nós vamos ter alguns blocos econômicos. E esses blocos econômicos, eles servem para, por exemplo, manter comércios, acordos comerciais entre países próximos, né, que estão nesse continente, para poder, por exemplo, com certeza vocês já ouviram falar que é o Mercosul. O Mercosul, ele é um bloco econômico que junta alguns países aqui da América do Sul, né? E, por exemplo, eles, a partir desses acordos, tanto comerciais quanto políticos, você pode, por exemplo, transitar entre um país e outro sem precisar necessariamente de um passaporte, né? Você consegue ter um acesso mais fácil a esses países. Então, esses blocos econômicos, eles servem justamente para facilitar questões político-administrativas entre países, ok? Bom, pessoal, existem vários tipos de blocos econômicos e aí me aprofundar neles acho que não seria pertinente na aula da gente, né? Já que a gente vai seguindo esse conteúdo mais adiante. Então, a aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, certo? Até a próxima semana.